O fim dos relacionamentos. Se você é uma pessoa aí dos anos 80, dos anos 90, você muito provavelmente já chegou à conclusão de que os relacionamentos vão chegar ao fim ou já chegaram ao fim. O que eu quero dizer com já chegaram ao fim? Já chegaram ao fim porque muita da coisa que está envolvida no relacionamento já não é algo que nós podemos entender como natural. O que seria então natural no relacionamento? A questão do amor, a questão de que quando uma das partes, seja o homem, seja a mulher que estão no relacionamento, elas têm algum problema financeiro, elas têm algum problema no trabalho, ou elas têm uma doença, que a outra parte simplesmente não dê as costas e diga o seguinte: olha, deu problema ali, tô indo procurar uma outra pessoa. Então essa questão da fidelidade, que é algo forte, natural, o amor, que também é algo muito forte, muito natural, isso se perdeu. Mas aí você pergunta assim: bom, mas e nos anos 60, ali anos 50, o que nós tínhamos? Bom, ali nós tínhamos a tentativa de ter uma família tradicional brasileira. Que tentativa seria essa? Um pai tem uma jornada de trabalho ali de 8 a 10 horas. Uma mãe, ela ficaria em casa. E essa família teria ali de 3 a 5 filhos, mais ou menos. Essa seria então a família tradicional brasileira. Essas pessoas comeriam na mesa, essas pessoas conversariam quando tivesse alguma confraternização, mas não passaria muito disso, não. E sabe por que não passaria muito disso? Porque não se tinha tantas opções como as pessoas têm hoje. E eu não vou dizer assim que essas opções de hoje são maravilhosas, mas realmente não tinha como se discutir muita coisa, como as pessoas ali ter acesso ali a livros que poderiam mudar a vida delas drasticamente. E também não tinha tanta pessoa falando de conhecimento na internet, até porque nem internet existia. Mas havia sim uma tentativa muito forte de se ter uma família tradicional brasileira, entende? E também uma família brasileira entre aspas, né? Porque o conceito família engloba muitas coisas. Só que os relacionamentos, por mais que houvesse essa tentativa aí de ter a família tradicional, também eles não eram tão naturais, porque havia uma forte disciplina na época. E se havia uma forte disciplina, tu acaba um pouco com a naturalidade das coisas. Se você acaba com a naturalidade das coisas, mexendo em algum processo, quando você entende o todo como algo natural, você faz com que, de certa forma, esse processo ele já não seja natural. Se é necessário uma disciplina muito forte, uma educação muito rígida, e muito rígida no sentido de obedecer, você torna o processo daí fraco quando nós pensamos em processo natural, que as coisas têm que ter uma certa naturalidade. Então, a tentativa da família tradicional brasileira fracassou. E fracassou por isso, por essa rigidez. Só que aí nós temos
uma virada do século, onde se perdeu um pouco da rigidez. Essa rigidez, ela se dá no campo político, onde você não pode discordar de autoritarismos, que você pode ter a sua rede social bloqueada, você pode ser preso, você pode pagar uma multa. Então pode acontecer muitas coisas, né? Então houve uma troca dessa rigidez educacional para um autoritarismo político muito forte. Porque com a perda, né, dessa rigidez, o que aconteceu? As pessoas, elas começaram a ter acesso, né, a outras coisas, porque a televisão tradicional ela perdeu espaço, ela perde espaço. E como a televisão tradicional ela perde espaço, o que acontece? As pessoas têm acesso a outra coisa, entendeu? E por terem acesso então a outros tipos de coisa, essas pessoas então vão ter maiores probabilidades de adquirir novos conhecimentos. Se as pessoas têm essa possibilidade de adquirir novos conhecimentos, o que acontece? A pessoa ela vai ter maior probabilidade de pensar. Se a pessoa ela tem uma maior probabilidade de pensar as coisas, o que pode acontecer? Essa pessoa ela vai simplesmente querer se livrar um pouco desses chavões antigos. Ela vai querer ir um pouco mais além. Ela vai querer saber por que as coisas são como elas são. Então, essa virada é muito forte. Ela é muito forte na questão do conhecimento. O conhecimento, então, te dá novas formas de pensar a realidade. Se ele te dá novas formas de pensar a realidade, você pode começar a entender a realidade que você vive e começa a criar uma realidade um pouco mais próxima da perfeição. Você começa a entender o contexto que você vive e você já não cai em qualquer conversinha. E quando você não cai em qualquer conversinha, o que acontece? Você é escanteado. Aí, a pessoa que costuma adquirir a lucidez, ela é deixada de lado no processo. E se ela fica deixada de lado, as relações sociais dela se esvaem, viram pó, porque as pessoas, né, começam a enxergar essa pessoa de uma maneira diferente. O lado financeiro dela também tende a cair, porque ela não vai ter muitas oportunidades de emprego. E também vem uma questão muito forte, que por ela ter adquirido muito conhecimento, muita experiência de vida, também quando ela compartilha isso, ela vai ser observada com uma certa estranheza. Então, quando se soma todos esses elementos, a conclusão que você chega é que adquirir certos conhecimentos, uma certa experiência de vida e também, né, você começar a pensar por conta própria, que todos esses elementos vão te prejudicar. E eles acabam te prejudicando mesmo. Porque por você estar sendo olhado com essa certa estranheza, você acaba perdendo espaço nessa sociedade que ela foi construída. Que na verdade ela não é uma sociedade sólida, né? Ela é uma sociedade que foi construída. E aí, como eu falei para vocês, construída, né, por muitas coisas que aconteceram no mundo, né? Então, há uma chave para você conseguir então resgatar essa questão do relacionamento,
E aí eu vou dizer para vocês que não existe essa chave. Você não tem uma chave ali que você pode simplesmente girar a hora que você bem entender para que os relacionamentos eles voltem a ter um certo princípio por trás, entende? E se você não tem essa chave, os relacionamentos eles ficam cada vez mais superficiais, entende? E essa superficialidade ela acaba refletindo na sociedade. Relacionamentos superficiais, eles se somam e a sociedade ela fica líquida. Ela se desestrutura. Porque a meta do relacionamento é o carro, é a casa bonita, é a viagem do final do ano, a viagem do meio do ano. Então, você saindo daqui, você vai sair com essa visão. Que os relacionamentos estão bastante líquidos. E eu até posso acrescentar para você, talvez até gasosos, se evaporam muito rápido. Não há mais uma duração. Você vê ali os relacionamentos durarem 2 ou 3 anos. E a sociedade ela tende a piorar ainda mais, porque as pessoas elas não têm segurança financeira, elas cada vez menos têm convívio social e elas não têm uma educação que permitiria que elas mudassem seu padrão de vida ou o padrão de vida das outras pessoas de maneira drástica. Elas podem adquirir um conhecimento ou outro, vender um curso ou outro curso, mas assim, algo assim que mude radicalmente, assim, que você pegue assim uma pessoa e você adquira um conhecimento dela em 2 meses e você, nesses 2 meses aí vai ter uma mudança radical, você não vai encontrar em nenhum lugar. E as pessoas estão precisando dessa mudança radical, não é nem para 1 mês, 2 meses, é para ontem, entendeu? Então, todos esses elementos mostram que a sociedade ela está desestruturada. E aí quando você sai de casa, a única coisa que você poderia ter de sólido para conseguir vencer esses obstáculos seria seus princípios, seus valores. Mas a sociedade ela te mostra todos os dias que esses princípios e valores eles são atirados no chão, eles não valem nada. Por quê? Você não tem nenhum tipo de segurança jurídica, você não tem segurança social e você não tem segurança financeira. Porque todos os processos estão estruturados para você perder, não para você criar alguma coisa e dar continuidade àquilo que você criou. Você tem um investimento ou você tem uma empresa e que isso dure por muito tempo. Não. Você não tem segurança de nada. E não tendo segurança de nada, isso também vai refletir nos relacionamentos. E aí você vê os casais aí que não duram 2 anos, ficam juntos ali, depois se separam, um vai para casa do outro, ou então, né, vão para a própria casa que moravam antes. É isso que acontece bastante. E as pessoas ainda têm a ideia de que não, porque eu não agradei, não sei o quê. E não tem nada a ver com isso. É um processo muito mais amplo que precisa de muita avaliação, uma avaliação minuciosa, para você conseguir entender todo o contexto. E ainda para acrescentar, guerras, né? Muitas guerras acontecendo em muitos locais do mundo.
E essas guerras também, elas vão impactar na economia. Se a economia ela já não está muito boa, as guerras ainda vão acabar impactando. Não da maneira como as pessoas pensam, né? Que amanhã ninguém vai mais ter arroz na mesa, né? Não. Mas impactam. Então, o que ocorre é uma destruição do todo. E o único jeito de você ter alguma liberdade é ainda pensar por conta própria. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Muito obrigado por assistir.